E agora vamos resolver o exercício 2, atividade complementar 2, que trata de um projeto para programar a classe caneta e a main app, conforme apresentado nos exemplos do e-book. Na classe main app, fazer o uso de diferentes construtores de caneta para instanciar objetos diferentes, ou seja, tipos de canetas diferentes, porém da mesma classe. Imprimir os dados das canetas instanciadas e observar os resultados. Vamos lá então? Primeiramente, nós vamos criar um novo projeto. Este novo projeto nós vamos chamar de PRJ, Atividade Complementar 2, Exercício 2, Projeto Canetas. Então, vamos chamar de canetas aqui. Ok, não vamos adicionar o sample code aqui, ok, mantém o mesmo group ID e criamos o projeto. Vamos colocar em uma nova janela. Tudo bem, vou finalizar isso aqui. E src no main, arquivos Java, é onde nós vamos colocar então os arquivos do projeto, conforme então o e-book. Então, primeiramente, a gente vai criar a classe caneta. E essa classe caneta, para fins aqui de demonstração e para facilitar o entendimento de como montar o projeto, esse é o propósito de fato neste momento, nós vamos então fazer uso do código que está pronto no Git, no GitHub, né, onde a gente está hospedando os nossos arquivos de projeto. Explicando rapidamente a classe caneta, então tem os atributos cor, ponta, o atributo tampada, que é um booleano, para a gente saber se ela está tampada ou não, e tem também uma quantidade de carga. A caneta tem um método construtor para construir objetos com valor de cor, ponta e a situação tampada. Toda caneta vai iniciar com carga máxima de 100%. A caneta terá os métodos escrever, pintar, tampar, destampar, getCor para saber a cor da caneta, setCor para definir uma cor para a caneta, getPonta, setPonta e estampada, settampada, getCarga para saber a carga e também o método consumir carga para que em cada situação aqui de escrita ou pintura com a caneta haverá um consumo de carga em uma determinada quantidade, só para fins de demonstração. Os métodos escrever e pintar fazem um teste sempre que esses métodos forem invocados ou chamados. É verificado se a caneta está tampada. Se ela está tampada, ela não pode executar nenhuma operação. Então, será necessário destampar a caneta antes de qualquer operação. Então, esses são os métodos da caneta, os atributos, né, que caracterizam essa caneta. E aí, vamos criar agora a classe MainApp para exemplificar aqui a criação, instanciação de objetos canetas. Então, a classe, enquanto classe, ela não é objeto. É bom sempre frisarmos isso. Então, temos o método public static void main, onde a gente vai então criar, né, objetos do tipo caneta. Então, para fins de demonstração, inicialmente a gente vai instanciar uma caneta azul e uma caneta vermelha, né, onde a gente já determina a cor da caneta, o tipo de ponta dessa caneta, né, e também se ela está tampada ou destampada. Mesma coisa para a caneta vermelha, né? Então, os objetos são instanciados já com valores pré-determinados e são dois objetos na memória, sendo representado então pelas variáveis caneta azul e caneta vermelha. Agora a gente pode saber informações das canetas. Por exemplo, se a gente quer saber detalhes da caneta azul, como por exemplo,
a cor da caneta, a ponta dessa caneta e a quantidade de carga dela. Então, observe que pela variável caneta azul e os métodos, a gente vai tomar conhecimento do valor dos atributos cor, ponta e carga. Executando este trecho de código, nós já vamos ter aqui a situação desta caneta azul, que me dá ali então, né, que a caneta é azul, a ponta dela 0.7, aqui com valor com precisão aqui, ele não fez o arredondamento, tudo bem, e a carga da caneta está em 100%. Então essa é a situação da caneta azul. Então, por exemplo, se eu solicitar agora para essa caneta azul escrever uma mensagem, olá mundo, vamos observar que essa caneta iniciou com a situação tampada true, então ela está tampada de certa forma. Se eu tentar escrever qualquer mensagem com a caneta ou pintar com essa caneta, eu não vou conseguir, né, porque ela está tampada. Então veja aqui a situação, o que ele vai imprimir para mim, né, como resposta. E aí o resultado dessa operação então é que realmente a caneta não pode escrever porque ela está tampada. Então agora, para a gente fazer essa operação novamente, a gente vai precisar aqui executar a operação de destampar e aí podemos então solicitar para essa caneta escrever a mensagem. Executando, vamos observar então que agora a caneta está destampada e que pode imprimir a mensagem Olá Mundo. Ao verificar essas situações e identificar que a caneta consome carga, né? Então a gente pode verificar qual é a carga da caneta após escrever alguma coisa com ela. Então, executando, nós já vamos observar aqui que a carga dessa caneta está em 99%. Ela que iniciou com 100%, agora está com 99% após escrever uma mensagem. E conforme o e-book, o exemplo do e-book, se a gente colocar as demais instruções, vamos verificar agora o que acontece com a caneta vermelha, né? Então a gente também vai exibir os dados da caneta, vamos solicitar para pintar, mas ela estará tampada, então não será possível. Após a gente destampa ela, executa a operação de pintar, tampa ela para deixar ela fechadinha. E por fim vamos obter a carga dessa caneta. A gente vai ver que ela vai reduzir a carga por conta deste método pintar, né, que consome uma carga após pintar ou executar a operação de pintura, né, com esta caneta. Ele consome aqui 2 unidades de carga, diferente do método escrever que consumia 1 unidade de carga. Então, voltando aqui e executando o programa, a gente vai observar estes resultados. Então está aí o resultado conforme apresentado, né? Então a caneta vermelha, né? Primeiro a tentativa de executar operações com a caneta vai estar tampada. Aí depois a gente destampa ela e aí vai acontecer o fato de pintar com a caneta vermelha. Aí ela é tampada novamente e a carga final dela após a pintura é de 98%. É isso, espero que vocês tenham entendido e tenham bons estudos.